Gostaria de chamar agora Miriam com o seguinte tema: a importante atuação da necropsia para a elucidação de mortes suspeitas em ambientes urbanos. Seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Bom dia a todos e a todas, presente. Eu quero agradecer imensamente pelo convite do Dr. Lopes. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje representando a minha classe, né? Necropistas. Tão pouco falado, né? Então, aqui é um pouco da minha formação, né? Sou da área de Direito. Como é que eu vim parar na necrópsia? Desde pequena, na realidade, eu quis ser advogada criminalista. Mas eu fui criada com a minha mãe na Polícia Civil. Então, minha mãe, quando ela queria meter medo, ela dizia assim para mim: olha, se você não fizer isso hoje, eu vou te levar com Nina. E aí eu vou te mostrar como é que acontecem as coisas lá. Então, eu ficava com medo, ela vai te levar hoje para o Museu do Nina. E aí eu fui crescendo, eu queria ser um diferencial na minha área, né? Só que com a morte de minha mãe, minha mãe faleceu, e eu estava buscando algo que me completasse na minha área. Eu vou falar de necrópsia. Mas aí, como é que necrópsia tem a ver com a área do direito? E aí eu vi as pessoas falarem assim para mim: auxiliar de necrópsia? Na área do direito, como é que pode isso? Mas eu fiz um planejamento da minha carreira. Então, eu fui para a área de necrópsia, também sou perita judicial cadavérica, professora especialista em anatomia humana, fisiologia humana, medicina legal. Isso tudo é importante, né, de ter todo esse conhecimento na área. Vai passar uma tristeza? E aqui eu vim trazer um pouco, realmente, os necrocistas, né? Somos aqueles anônimos, né? Nem sempre percebidos pela sociedade. Tão pouco se fala, mas eu nem ouço falar sobre os necrocistas, né? Se fala muito no médico legista, mas necropsista não. Sempre estamos em oculto, mas somos essencial na área. Mas sempre dispostos, né, a atender a justiça e a população em momentos importantes. E aí eu trago assim, um pouco de minha experiência, atualmente lá em Santo Antônio de Jesus. Meu primeiro local de crime é que o pequeno necropsista não fica só apenas dentro da sala de necrópsia. Quando existe alguma demanda, e aí com isso solicitam que o necropsista também acompanhe. Minha paixão é o rabecão. Amo dizer assim: eu vou dirigir o rabecão um dia. E eu me especializei justamente para pegar o rabecão. E aí os meninos chegavam assim: nossa, uma mulher fizeram até a rocha, eu não consegui. Exatamente, não vai conseguir, ela não vai conseguir, não é dobra. E aí ele sempre no meu pé, né? Aí no meu local que eu acompanhei a equipe, aí tava eles juntinhos lá, né? E só observando, não vai conseguir, não. Na época eu tava com o cabelo aqui na cintura, e aí fiz um coque. E aí o Pedro falou assim: me acompanhe até o grupo. Aí eu fui com ele. No que eu me agachei assim para fotografar junto com ele e acompanhar o cabelo, fui doce. E meu lance de sangue, eu limpei e joguei a cabelo. Ela vai voltar? Não voltei, até hoje. Firme e forte. E assim, pelo nosso desenvolvimento científico, social e profissional, cada vez mais me capacitando, me qualificando para a área. No ensino da anatomia, nos diagnósticos da patologia, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Crucial, não só do médico legista, mas como eu vejo a importância que o necropsista, né? Somos do braço direito do médico legista, é importante que tenha conhecimento, né? E aqui lá em Santo Antônio de Jesus, também que era a minha paixão, que eu dirigir o carro da perícia, e eles: não, você não vai conseguir, porque, né, tem um pouquinho assim de falta de empatia da parte deles, né? Que eles acham que realmente mulher não consegue. Que hoje a mídia é muito masculina, né? E pelo menos a nossa realidade lá, mas eles saem equipes de só de mulheres. Temos essa realidade hoje de sair equipes só de mulheres. Perita criminal e 3
peritas técnicas. E o pessoal se assusta. Quando a gente chega, O pessoal mulher. por que você é um homem? Eu falei, porque a gente precisa. Não teve, a equipe, cada um é da vez, tem uma ordem para seguir, então era a nossa vez, a gente tinha que vir. Né? Mas hoje, principalmente com o pessoal do PM já tá, o pessoal do PCU já tá, e quando a gente chega, ainda causa muita estranheza, né? Essa questão. Tanatopraxia. Alguém que já ouviu falar? Tanatopraxia? Então, tanatopraxia é a ocupação do corpo, né? É aquela, assim, você já foi no seu equipamento, e aí de repente vocês olharam, né, para aquele ente querido, um amigo, aí você pensa, oh, parece que está dormindo, né? Foi tranquilo, está em paz. Mas são as técnicas que a gente usa, né? Vamos pegar uma das minhas áreas, que é a tanatopraxia, né? A gente usa a técnica justamente para trazer aquele semblante de paz, né? Fazendo construção facial, necromaquiagem também. E a contemplação do corpo tem de paz para que corpos que precisam viajar 2 a 3 horas, né? Para que mantenha, que não venha entrar em reposição. E aqui permaneceremos, né? Firmes e mesmo em oculto, né? Sem serem vistos. E a constante atuação na necrópole é a investigação de mortes feitas em ambientes urbanos. Os mortos falam. Pelo menos para o ouvinte certo. Eles contam tudo. Quem são, como morreram, quem os matou. Aqui é uma menina de 2 anos, que veio a óbito, né, na zona rural. Assim, foi um caso até que realmente chocou, porque quando eu trago esse caso, as pessoas olham e dizem assim, foi maus tratos, né? Foi a mãe que bateu, foi o pai que bateu, não foi nada disso. O caso foi de a mãe brigou com o pai, né, com o marido, e com isso ele saiu. Ela ficou sozinha em casa com a menina, só que aí ela ingeriu bastante álcool. Ela pegou, dormiu, e quando acordou no outro dia, procurou a filha estava ao lado de um animal. Alguém consegue me dizer? Vocês sugerem assim? Que tipo de animal que... Foi um jegue. Aí a mordida de jegue, ele acertou a coluna dela. Tem outras fotos também que eu acabei não trazendo, mas aí essa criança veio a óbito, né? E chocou bastante. E agora, sem importância da preservação do local do crime e da necrópsia na investigação criminal. A investigação criminal é um processo meticuloso que depende diretamente da qualidade dos vestígios coletados no local do crime. Muitas vezes, essa é a única oportunidade de obter evidências essenciais para a reconstrução dos fatos e da identificação do autor do delito. É por isso que a gente precisa, né, que realmente na área da necrópsia existam profissionais qualificados. Atualmente, hoje, na Bahia, não existe concurso para a área de necrópsia. Então, são cursos de qualificação profissional que vai qualificar a área. Só que, no meu entendimento, é uma área de suma importância, assim. Então, atualmente, são empresas, vamos dizer assim, antes tinham empresas que terceirizavam esses profissionais. De que forma? Esses profissionais entravam a trabalhar no IML como se fossem serviços gerais. E aí, com isso, houve greves, né, porque eles não estavam tendo os recursos para trabalhar corretamente, atraso de salário. E, atualmente, veio uma convocação do REDA, né, que vários profissionais entraram através do REDA. Porém, o que é que me chama a atenção hoje? Que a maioria dos profissionais da área já tem o ensino médico. E o que eles precisam realmente é ter não só a área prática, mas eles precisam também ter entendimento da área teórica. Então, quando eu converso com alguns, não sabem me dizer detalhadamente, né, sobre aquele óbito, né, sobre a patologia, porque só estão acostumados realmente na prática.
Então, por isso a importância realmente de que haja profissionais qualificados para a área. E que, inclusive, eu fui até convidada a não só fazer um treinamento, mas também treinar vários necrocistas lá da área do Rio de Janeiro, que eu vou viajar agora em julho. Então, para mim, assim, realmente é um conhecimento surreal na minha área. E é isso que eu imagino, né? Que eu penso, que eu vejo constantemente em algumas situações de não haver uma qualificação realmente para os necropsistas. E agora eu vou falar sobre o desafio, né? Que está em reconhecer que o cenário do crime pode ser facilmente contaminado ou alterado, seja por descuido, curiosidade, né? Como as outras falaram aqui, popular, ou até coração deliberado. Diante disso, o isolamento imediato da área e a atuação da perícia técnica tornam-se indispensáveis. Cada vestígio, por menor que pareça, pode conter informações preciosas, desde impressões digitais, resíduos biológicos, marcas de luta ou até padrões de mancha de sangue. E aí eu fui no local de crime e, ao chegar, foi sabe assim. Um rapaz de 33 anos foi alvejado pelo tráfico, só que a gente passou na delegacia. A delegacia passou todos coordenados, perito oficial para o momento. E o que me chamou a atenção foi que tinha passado para a gente que o rapaz, o autor, estava com uma bermuda branca. Quando chegamos no local, né, já estava com isolamento, uma polícia militar, muita gente. E quando fomos para fazer o levantamento no momento, eu percebi que a bermuda já estava trocada. Aí eu falei para ele, não, a bermuda era branca, agora eu não entendi. Aí conversando, chamamos a policial militar. Ele falou o seguinte, não teve mais de contexto de forma alguma. A mãe do menino, do rapaz aí, disse que ia trocar a roupa do filho porque ele não gostava de ficar sujo, ele só gostava de viver arrumado. Não teve jeito, ela empurrou a gente, quis agredir, a gente fez de tudo, mas não teve jeito, e ela trocou a bermuda dele. Aí de repente veio o primo. Aí falou assim, doutora, guardei com a senhora a mão com os projetos. Aí guardou. Então assim, a cena foi toda alterada, né? Então assim, é importante realmente que o policial, quando chega em um local, né, tenha esse cuidado, tenha esse zelo, para que realmente o levantamento pericial do local seja eficaz. E nesse contexto, a necrópsia ganha destaque como uma etapa técnica e investigativa essencial. Ao examinar o corpo da vítima, o perito médico legal e o necropsista podem identificar com precisão a causa da morte, o intervalo dos mortos, sinais de violência, presença de substâncias tóxicas ou evidência de abuso. Tais dados não apenas complementam os vestígios coletados no local, mas muitas vezes os validam ou os contradizem, servindo como elemento crucial para a comprovação ou refutação de versões apresentadas no processo criminal. Vou trazer um outro caso aqui que aconteceu. Um rapaz veio a óbito e até então, né, foi infarto. Só que depois que foi feita a necrópsia, ou melhor, no momento que estávamos fazendo a necrópsia, chegou uma solicitação da delegacia que fizemos a remoção de vestígios, né, para identificar se houve envenenamento. E aí, com isso, um dos necropsistas que estava no momento também fez a remoção, né, das vísceras, só que não foi encaminhado, né, para o laboratório. E as vísceras deteriorou. Até então, eles achavam que a suspeita era envenenamento e poderia ter sido a esposa. E aí fez todos os procedimentos, né, fez o sepultamento do rapaz e cadê as provas? Deterioraram, porque lá não tem como fazer análise. Encaminha para aqui para Salvador
E aí, com isso, infelizmente, né, não só nesse momento a coordenação respondeu esse ato também e o médico. Aí eu pergunto assim, eles ficam se perguntando, mas por que isso aconteceu? E por que o necropsista, ele também não está respondendo por isso? Porque na época que ocorreu, o necropsista ainda estava com os serviços gerais. Ele não pôde responder. Então, quem está respondendo até hoje é a coordenação, o médico legista. Então, por isso que vamos dizer que agora houve essa reparação nesse sentido agora, né, de fazer com que realmente o necropsista seja reconhecido no IML. E aí vem a falha em qualquer uma dessas etapas que compromete diretamente a luta pela verdade, podendo resultar em impunidade ou injustiça. Assim, a preservação do local do crime e a realização cuidadosa da necrópsia devem ser entendidas como pilares fundamentais da justiça criminal. E aí eu costumo dizer o seguinte: o poder está em nossas mãos dentro da sala de necrópsia, de inocentar o culpado e culpar o inocente. Por isso que realmente é de suma importância que tenha profissionais qualificados na área. E hoje eu agradeço imensamente, né, com todo esse empenho, com toda essa dedicação que eu tenho na área. E quero agradecer imensamente mais uma vez a vocês, que eu finalizo a minha palestra. Eu vou dar uma pergunta. Geralmente, a análise que eles fazem lá, vocês sempre levam em consideração as informações coletadas no local do crime externas, ou você se baseia 100% ali no corpo mesmo, ali da perícia do corpo? Sim, é de suma importância, né, que a gente tenha, né, todas as informações que o perito venha trazer para a gente. Até mesmo porque alguns médicos, junto com o necropsista, a gente sempre fala assim, como eu falei aqui, o corpo fala. Então, muitas vezes é importante, e eu gosto mesmo assim de analisar. Às vezes eu não gosto nem de saber detalhadamente, eu quero ter aquele entendimento naquele momento ali. O que foi que ocorreu? Mas realmente é importante que venha todas essas informações detalhadas para a gente possa realizar uma necrópsia bastante detalhada. E por incrível que pareça, no interior isso acontece mais fácil do que aqui em Salvador. Porque no interior todo mundo fica junto. O criminal e o médico estão ali todo mundo no mesmo complexo. E aqui em Salvador, como é tudo muito compartimentalizado, a gente está em prédios diferentes, apesar de estar ali, tem um afastamento. Né? No interior, quando eu trabalhei 8 anos trabalhando no interior, eu trabalhei em Alagoas, era ótimo. Porque eu chegava no local, estava ali com o médico, então a gente se comunicava, e aí quando foi. Então era mais fácil essa comunicação no interior, porque aqui eles estão tentando melhorar isso. Estão chegando, mas ainda não é. A gente sinto falta. Gente, antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm algumas perguntas para fazer para ambas, as 3 palestrantes. E aí, para elas ficarem aqui a posto, se vocês tirarem algumas dúvidas. Vocês têm interesse? Pode ser? Aí eu vou chamar novamente vocês 3 para virem aqui, só para a gente esclarecer algumas dúvidas, certo? Bom dia. Eu quero para a senhora, mas as pessoas mais, né? Aqui em Salvador, as últimas coletas digitais, vocês vêm pegando. Porque assim, o banco de dados é nacional, é isso? Das digitais. Ele é estadual. Tem mais de um ano. Tem mais de um ano. A pergunta é o seguinte: vocês estão constatando a presença de muitas digitais de pessoas de outros estados, aqui em Salvador, na coleta de dados pontos, ou das armas e tal. Vocês estão constatando a presença de digitais de pessoas de outros estados, aqui em Salvador?
Na verdade, a gente tem esse dado. Acho que o que eu vou falar é mais ou menos o que o Fernando já falou, são muitos casos. E como a gente falou desde o início, aqui em Salvador são várias combinações. Então, observe que eu falei que eu faço a coleta do local de crime, mas eu não faço o confronto. Então, às vezes, eu encontro com uma colega que também tem a questão que a gente, da ética, né? Que a gente não, às vezes, não chega comentando diversos casos que a gente vai. Mas, às vezes, a colega que está lá no confronto, lá no Pedro Neto, ela chega, olha, nem daquele caso, por exemplo, esse do carro, nem daquele caso, poxa, conseguimos identificar, sei lá, 2 suspeitos. Estava ótimo, viu? Esse feedback também acontece. Olha aquela coleta que você fez, excelente. Na hora que eu joguei no sistema, a gente já conseguiu já trazer o suspeito. Mas dizer especificamente, de repente, quem está numa outra combinação, de repente a de inteligência, do estudo Peribel, alguém de inteligência possa responder também para o problema. Porque, como ele falou, aqui é muito compartimentalizado. Na minha experiência no interior, a gente acabava tendo mais essas informações. Tanto esse contato que eu falei, que a gente tinha com a sala de necrópsia, a gente tinha com a delegacia, de proximidade física mesmo. Então, assim, a gente conseguia ter uma noção do final. Por exemplo, essa minha perícia que eu mostrei mesmo, do feminicídio, se fosse aqui em Salvador, era capaz de eu não saber o resultado final. E lá no interior eu fiquei sabendo, olha, era o ex-marido dela, era o que a gente menos esperava, e ele está preso, então assim, era muito, muito próximo. E aqui a gente acaba que a gente só sabe se a gente procurar saber. Sempre tem aqueles casos que a gente fica encucado, né? Então, pô, vai ver aquele caso, a gente vai procurar saber. Mas assim, muitos deles a gente não sabe o final. Então a gente faz aquela perícia, entrega aquele laudo e a gente acaba não sabendo, pô, será que prenderam o cara, acharam quem era ele? Então a gente acaba não sabendo. Então essa informação assim, eu realmente não sei dizer, porque eu só tenho um feedback dessas perícias que eu fiz, né? Então, que aí eles mandam logo para a gente também, né? O pessoal do lado do Pedro Belo, que fez a análise das coletas. Leila coletou, eu envio para o COPEP, aí a COPEP manda de volta para a gente ir para a delegacia. Então, nos últimos que eu mandei, não teve nada daqui de fora. Daqui não, mas eu não sabia, porque muita gente, a combinação é grande. Então, Vou fazer a última pergunta. pode falar. Eu tenho umas 5 perguntas. Ela está bem institucional. Eu estou observando na prática que assim, o atendimento da perícia, em alguns casos, demora de acontecer. Ai, eu adoro o de ótima. Eu adoro essa. No caso aí, o motivo é a alta demanda de fatos que estão acontecendo na cidade, ou a necessidade de ampliar o quadro de funcionários do Instituto para poder... Existem 2 realidades, tá? Eu vou falar das 2. Que, inclusive, eu vou falar primeiro do interior, que hoje já é outra, mas quando eu trabalhava era uma situação dessa, de precisar de pessoas. Porque a gente contava com um perito criminal de plantão, um perito criminal plantonista para atender geralmente 20 municípios. Então, por exemplo, minha realidade que eu trabalhava em Lagoinhas, eu era a única plantonista de criminal e mais um perito técnico, e a gente atendia 21 municípios. E desses 21 municípios, 10 ficavam a pelo menos 100 quilômetros de Alagoinhas. Então, eu já chegava nos locais de crime pedindo desculpa, porque a gente realmente não conseguia dar conta da demanda. Era uma demanda alta, é uma região movimentada, a gente pegava até limite lá com o Sergipe, então era uma demanda alta, locais que tinham muitas solicitações de perícia e a gente viajava demais. Então, esse era o caso. Com esse concurso novo, chegou mais gente. Hoje, até no interior, não existe mais ter um plantonista só. Graças a Deus, chegou bastante gente. Não é ainda o ideal, mas melhorou pelo menos do que era antes, de você ter um só. Né?
Então, agora vamos para a realidade de Salvador. O que é que acontece? A gente conseguiu identificar que o gargalo está no momento em que o corpo foi encontrado e que chega na Polícia Civil, porque existe um caminho que essa solicitação precisa seguir. Eu não posso, num período criminal, ver o corpo e decidir que eu vou fazer a perícia. A gente só age requisitada. Preciso ser requisitada para eu fazer aquela perícia, certo? Então eu posso, cheguei lá no sistema, achar um cadáver, bora lá, tem um cadáver, não sei Ligar a aonde. TV. Ou então ligar a TV, olha lá, gente, ó, Juca já está mostrando que tem um corpo ali fora. Não pode. Porque eu preciso ser requisitada. A minha perícia ela precisa ser requisitada por uma autoridade policial, que no caso é o delegado. Então, existe esse lapso aí que a gente não entende muito bem o que é que acontece até chegar à solicitação. Porque a gente precisa, a gente aqui em Salvador, a gente cumpre que é cobrado isso da gente. Do momento que a gente recebe a solicitação, a gente saiu, que a gente chama de tempo de resposta. Então, a gente já fica de pronto atendimento. Chegou a solicitação, a gente só forma a equipe e desce para a viatura. Então, a gente não entende quando às vezes a gente chega no local e fala assim, poxa, vocês levaram 40 minutos, a gente, não, aqui. Na hora que eu fui solicitar, e é tudo registrado pela central lá de comando e controle que eu mostrei aqui. Esse gargalo que a senhora está falando, eu passei anteontem. Sim. Nunca tinha passado por esse processo. Eu perdi um ente, né, familiar e precisou. E o gargalo existe porque nem o hospital sabe direcionar a família do paciente. Se no geral está todo mundo chorando, está todo mundo vermelho. E quando a gente consegue algumas informações através de algum amigo, algum policial, alguém, né, que direciona a gente, quando a gente chega nesse lugar não atende. Por exemplo, foi no São Rafael, eu precisava ir para Pau da Lima. Chegou na delegacia de Pau da Lima, fechado. Bati, chamei, fechado. Era meia-noite, 1h da manhã, mais ou menos. Fui para a delegacia da Central de Flagrantes, porque a gente sabe que está aberto 100 vezes. E com certeza tinha só de viatura, tinha uns 4, um bocado de homem preto, aquela loucura, mãe, mulher, a gente em outra situação, tendo que esperar que eles resolvessem primeiro aquela situação para poder dar uma orientação, porque eles não iam poder fazer nada lá. Porque tem que ser na delegacia que atende o bairro que aconteceu. Exatamente, as terminalidades. Aí, com a boa vontade de alguém lá de dentro, ele ligou para o acho que uma central, né, de delegacias, passou um rádio para a delegacia de Pau da Lima, e aí retornando dos barris para Pau da Lima. Mas quando chegar lá, quem atende a gente não sabe para onde ir. Primeiro, não sabe manusear o computador, não sabe manusear o sistema. E na hora de fechar ou salvar, tudo que eles coletaram da gente, não sabia. Aí chegou outra pessoa. Aí foi chamar alguém que estava descansando. E aí desceu. Não sabia manusear, impressionante. Gente, é muita falta de orientação. E os números. Eu achei esse número aqui. E agora eu vou ligar para aqui. Eles não sabem. Então, assim, meu sogro morreu, era 10 para 10. Eu cheguei em casa às 5h30 da manhã. E outra coisa, ele não manda nenhum documento que a gente consiga chegar na funerária e dizer assim, agora aqui é com vocês. Falei, sim, eu vou chegar lá na funerária e vou dizer, olha, passa lá na minha do sogro, é assim. Aí eu pedi uma cópia do boletim como prova de que eu tinha ido lá para poder entregar na funerária. E aí, vocês receberem a comunicação, que aí já é esse processo. E ainda tem outra coisa, não sei se foi a sua situação, mas assim, o IML é para atender casos de morte violenta. Sim. Não sei se foi o seu caso, mas às vezes tem situações que não é morte violenta e mesmo assim o pessoal solicita a remoção. Sim. Então, aqui em Salvador não tem o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, mas que assim, gente, até aqui fica aquele negócio, é IML, é SVO, é IML, SVO. Gente, isso é terrível. E quem mais sofre é a família.
Porque fica naquela, não, peraí, a gente vai ver se é SVO, e no interior é pior ainda, porque não existe SVO no interior. Então, assim, às vezes eu tinha uma luta, porque eu achava um absurdo ter um rabecão para atender 21 municípios, e aí a gente ainda atender demanda que não é da Secretaria de Segurança Pública, porque os casos de morte que não são mortes violentas é da Secretaria de Saúde. E aí eu falava assim, mas por que está pedindo? Sempre ligado no interior do celular funcional, para tudo, né? Para IML, para perícia, para tudo. Aí eu falo, gente, quando pedirem remoção, não só aceita, não pergunta. Porque às vezes a gente vai ter um acidente, a via toda fechada, e o rabecão está lá no outro extremo da regional, fazendo uma remoção de morte natural. Faz sentido. Sim. E aí eu falo, mas chegou sem vida ao hospital, o médico disse que não vai declarar. Como não vai declarar? Ele tem alguma suspeita de morte violenta, tem alguma coisa que é obrigação, ele mandava CRM, não sei o quê, mandava tudo de documento que tinha, voltava para falar com o médico legista, aqui, vocês se tem, o médico se tem. E aí, mas eu notava que era muito de insegurança. Assim, né? Não, eu estou inseguro, porque ele nunca veio aqui ensinar na lei, na sua lei. O seu conselho está aqui, ó, dizendo que o paciente não precisa ter passado no hospital. Assim, né? Então, assim, esses casos ainda são violentos, porque ainda tem isso. E o documento do hospital tem muitas. Relatório, né? O relatório tem muitas coisas que são técnicas da área de saúde. Eu não estudo a área de saúde, como é que eu vou entender que eu estou indo primeiro porque eu nem vou conseguir lembrar, é tanto que eu assinei com um cabo de ressalva, porque eu falei, eu não sei se eu estou indo, mas mandaram eu ir embora. Porque se ele fosse claro, seria melhor entendível, né? Melhor entendimento. Mas esse trabalho, geralmente, assim, no meu caso, eu entendo que seja por falta de orientação, tanto do hospital, né? Como assim, o Hospital São Rafael, vamos terminar tudo bem, né? Nada que dissesse assim, mas a gente sabe que é público, talvez o público saiba mais do que o privado. E chega na delegacia, também tem um despreparo muito grande. Então a gente fica realmente sem entender, porque hoje mesmo, já ouvi, né, a gente tem equipes em quantidade, que dá para atender, então às vezes a gente sai 3 equipes de vez, então assim, não é questão realmente quando chega a solicitação lá, a gente tenta buscar esse pronto atendimento, né, de estar todo mundo preparado Foi bem rápido. e realmente sair bom. Então, o que a Fernanda trouxe, ela trouxe um ponto de vista lá, a gente está na BPP, e eu queria falar um pouco de quem está na central, né? Uma vez eu estou lá no SICOM, e então assim, a gente tem que esperar chegar esse pedido da delegacia, né? Da autoridade, de pedindo, por exemplo, uma remoção. Então, no caso, a gente que está lá, quando chega, a gente avalia, poxa, mas isso aqui seria um caso do rabecão? Ou seria uma situação para o TVE? Para o TVE, né, na primeira situação dela. Para a gente poder ter contato, né? Porque esse sistema a gente recebe, pelo sistema a gente entra em contato com o DPT. Então, a gente precisa entender, né? Já a questão do tempo de resposta, a mesma situação. Chega até a mesa do DPT a informação, na mesma hora que chega no sistema, a gente liga, entra em contato, liga ou passa rádio às vezes até mais rápido, né? Que é uma situação que você estava falando do telefone, às vezes acontece, né? Da linha tá com problema, enfim. Então o rádio geralmente tem nas salas ou a gente está portando o nosso rádio. Se a gente vai na rua, tem o rádio da viatura e a gente também tem o nosso que a gente leva, porque saiu da viatura, a gente às vezes precisa se comunicar, né? Então, quando chega, geralmente, tanto na coordenação de crimes contrativos quanto na rádio, a gente já tem uma ordem de saída. Então, chegou, vamos dizer, chegou para ter um corpo de via pública em Cajazeiras. Aí a Fernanda que vai sair. Bom, a gente já sabe que é Fernanda, quem é a equipe? Leila, Matheus e Natália. Já sabemos todo mundo o que cada um vai fazer.
já estamos arrumados, só colocou o colete, se arruma, desce e cada um vai. Então, geralmente quando fala assim, poxa, o DPT demorou, é justamente só esse trâmite. Mas a gente vem melhorando muito a questão do tempo de resposta e eu acredito que hoje até, com essa ampliação de equipe, melhorou bastante. Mesmo referente ao SBO, né? Ela falou a respeito do interior, nós não temos SBO. Então, todos os votos são encaminhados para o IML. E chegou a senhora solicitando que a gente fizesse uma necrópsia no irmão dela. Só que o irmão já está assistido pelo hospital, IBO dentro do hospital. Ela solicitou, foi na delegacia e pediu que a delegada liberasse para fazer necrópsia no irmão dela. Porque 3 irmãos dela anteriores já haviam falecido e não tinha identificado a causa da morte. Assim como ele, terceiro também, ela disse assim para mim, eu posso ser a quarta. Então, eu quero saber o que aconteceu com meus irmãos, só que não foi liberado a necrópsia. Não foi liberado. Não liberou a necrópsia. E com isso, saíram lá, bastante triste com a situação. E, infelizmente, a gente não podia fazer nada, né? Sem autorização, não tem como executar totalmente nada. Se o delegado não achou que seria, né? Era justamente a minha pergunta. O que é que, né? Quem define, o que é que define que pode ou não Nesse pode? caso aí, o delegado que deve ter definido, porque ele não viu motivo suficiente para ele solicitar. E aí, realmente, o IML não pode fazer nada. Vocês têm um canal, um contato, um canal, vocês recebem informações das pessoas da rua, civis, em relação aos casos ocorridos? Vocês recebem, só ligam? Dá algumas, como se fosse segura a Polícia Civil, investigação? Diretamente para o DPT, não. Olha o que aconteceu. Eu tenho um projeto social voltado ao trânsito, projeto Paz no Trânsito. Aí aconteceu um acidente com dois motociclistas na avenida paralela, ali em frente ao Alphaville, do outro lado, descendo no sentido Guatemala, rodoviária. Aí eu fui no local, estavam 2 corpos lá, aí chegou a equipe de vocês, fez a perícia, fez um trabalho certinho. Inclusive, acidente é uma que esse gargalo é grande, viu? Trânsito. Nossa, não sei porquê. É muito pior, porque nos casos de homicídio, é difícil ter esse gargalo, mas acidente eu não consigo entender por que demora tanto de chegar a solicitação do DPT. Sim. Aí o que aconteceu? Os dois se bateram, supostamente, no poste, e os dois eram obra. Entendeu? Supostamente. Eu aí fotografei, eu tenho um grupo do motoboy, dos motociclistas, aí joguei nos grupos, noticiei o ocorrido. Até para poder tentar divulgar, para identificar para os familiares, essas coisas assim. O que foi que aconteceu? Passando 3 dias, 4 dias, um motociclista que me conhece falou assim: Abelardo, encontrou comigo, né? Abelardo, aquele caso dos 2 rapazes que estavam trabalhando, você postou no grupo, o carona estava bebendo em Itapuã, a noite toda bebendo e usando droga. Aí, esse rapaz do carona, ele estava com um carro, dirigindo. Só que ele ia comprar droga em algum bairro. Pegou madeira, não sei o que. Aí ele pediu um mototáxi, um Uber, para poder levar ele. Foi o que o papai me falou, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Ele estava bêbado, teve muito misturado com tudo que presta. E aí, supostamente, ele jogou o corpo para o lado e puxou o rapaz na moto, os dois se bateram no corpo. Entendeu? Aí eu até pensei assim, poderia ter tivesse algum número, tudo certo, poder entrar em contato com vocês, para dar essa informação, entendeu? Que eu tinha recebido. Porque geralmente essas informações a mais são passadas para o pessoal da investigação. Então seria com a delegacia que abriu a ocorrência. Com relação à perícia, é muito relativo. Assim, tem perito que gosta de perguntar, tem perito que prefere não perguntar nada. Quando chega no local
Eu, particularmente, eu gosto de fazer a perícia, mas depois, se tiver alguém familiar, eu sempre gosto de perguntar. E aí, alguém viu alguma coisa, não sei o quê. Mas aí eu já fiz meu apontamento e já fico ouvindo e vendo se está batendo com o que eu vi ali, né? Mas tem perito que nem prefere saber, é muito particular isso aí. Mas eu gosto, depois que eu faço a perícia, eu sempre pergunto se tiver alguém, se viu alguma coisa, tem alguma coisa, e eu vou comparando com o que eu estava olhando. Porque essas informações eu obtive dias depois, entendeu? E sempre assim, no fundo, a gente sempre tem medo. A gente sempre tem medo de ligar, de informar. A gente fica pensando, depois até a pessoa ser prova investigada, né? Sim. A pessoa ligar, dar informação, né? A gente fica até receoso com isso, né? Eu tenho uma pergunta. A questão do prazo. Qual é o prazo que o perito tem? O prazo de entregar o laudo, teoricamente é 10 dias, mas nem sempre a gente acaba cumprindo esse prazo. Mas O que ocorre no caso de não cumprir? pronto, aí a delegacia geralmente solicita, quando se está precisando e não chegou lá, aí o perito tem que enviar, assim que a delegacia solicita e é enviado. Hoje, o nosso diretor-geral, ele colocou uma portaria, e aí quem está com laudo em atraso está cumprindo o período administrativo para colocar os laudos em dia. Então, possivelmente, a partir de agora, temos... Somente isso, né? Porque a fonte de prazo constitui, né? E se torna problemático. Mas é porque... Porque 10 dias prorrogado com mais 10, né? A depender da descrição do perito, né? Isso. Mas por que agora ele está podendo fazer isso? Porque agora chegou a gente nova e a gente está conseguindo dar conta, Essa né? parte administrativa, porque tem inúmeros processos que, tipo, de 10 perícias, 7 são invalidadas, justamente por prazo. Quando chega na mão do juiz, é invalidado, infelizmente, não corresponde. A partir de agora vai ter uma resposta melhor, teoricamente. Esperando, né? Gostaria de agradecer a vocês. Excelente palestra.